Existe algo diferente em Zatch Bell dessa vez. E não é apenas porque os inimigos são mais fortes. Os novos vilões de Zatch Bell 2 parecem estranhos porque eles rompem com uma das ideias mais fundamentais da obra, o poder vindo do coração. E o que isso tem em relação com o transhumanismo? Fica até o final do vídeo que vamos falar sobre o assunto. Pela primeira vez, os inimigos não dependem de conexão emocional para usar esses poderes. Eles armazenam, reutilizam e roubam habilidades como se fossem máquinas. E talvez isso não seja uma coincidência, porque existe uma ideia muito presente na nossa sociedade atual chamada transhumanismo, um movimento filosófico que acredita que a tecnologia pode superar os limites humanos, emoções, corpo, mente e talvez até a própria mortalidade. Essa ideia não é exatamente nova, ela vem desde a mitologia, como a história de Prometeus, por exemplo, até debates mais modernos do século XX, com diversas ideias que buscavam a superação da condição humana. Porém, o conceito mais moderno surge em 1957 com Julian Huxley, que fala de um transhumanismo como superação dos limites humanos vindos da tecnologia. Mas o contraponto interessante é que Zatch Bell sempre foi uma obra que fez exatamente o oposto. Desde o começo, o sistema dos Mamodos nunca foi apenas sobre magia. Os poderes dependiam de algo profundamente humano, vínculo, emoção e subjetividade. Os livros não funcionam através da lógica fria ou capacidade técnica. Eles funcionam através das conexões entre as pessoas. O poder de Zatch não existe sem o Kiyomaru. Assim como o Brago depende da Cher, ou a Tio da Megumi, os Mamodos tradicionais canalizam seus poderes através do corpo humano, e isso muda completamente em Zatch Bell 2. Os novos vilões não aparecem usar os poderes da mesma forma, eles não despertam habilidades através de laços emocionais. Eles simplesmente roubam os poderes que já existem e os reutilizam, como ferramentas. E é aqui que a conexão com o transhumanismo começa a ficar mais clara. Hoje vivemos num momento onde cada vez mais funções humanas estão sendo substituídas ou automatizadas por tecnologia. E a inteligência artificial talvez seja o maior exemplo disso. Existe um debate enorme atualmente sobre a arte feita por IA, por exemplo, automação e substituição da criatividade humana, porque muitas dessas inteligências artificiais não foram criadas do zero. Elas aprendem usando enormes bancos de dados produzidos por seres humanos, ou seja, elas dependem da experiência e subjetividade humana para funcionar. E os vilões de Zatch Bell parecem fazer exatamente isso. Eles não criam poderes próprios, eles roubam poderes dos Mamodos. E isso cria uma pergunta interessante. Se esses vilões odeiam os Mamodos e querem exterminá-los, então, por que eles dependem justamente dos poderes dos Mamodos para existir? É quase como se eles precisassem destruir a própria fonte da qual retiram poder. E talvez seja justamente essa a crítica da obra. Porque existe algo curioso sobre o transhumanismo que muitos filósofos já criticam. Mesmo tentando transcender o ser humano, ele ainda depende da experiência humana como base. Uma máquina não desenvolve direção sozinha, ela precisa de informação, precisa de referência, precisa de uma origem. E talvez seja por isso que os vilões de Zatch Bell 2 parecem tão vazios e meio estranhos. Eles possuem poder, mas não possuem alma. Só que a obra toma cuidado para não transformar esses vilões também em seres totalmente desumanizados. A Bleu, por exemplo, ao tentar matar o Dr. Riddle, claramente demonstra-se em conflito. Ela não parece querer matar, como se estivesse presa à sua programação. E isso deixa tudo ainda mais perturbador, porque talvez esses inimigos não sejam simplesmente malignos. Eles parecem ser seres que perderam parte da própria subjetividade, da própria autonomia. E isso não seria a primeira vez que Zatch Bell aborda controle e instrumentalização. Na saga de Zophis, diversos Mamodos foram manipulados para agir contra a própria vontade. Mas agora a situação parece diferente, porque em Zatch Bell 2, a própria identidade dos Mamodos parece estar sendo transformada em recurso, em combustível. Isso nos leva ao maior mistério da obra até agora. Quem realmente são esses soldados de Belial? Qual é a base humana, ou Mamodo,
usada para criar esses seres? A resposta pode ser bem mais macabra do que pensamos, porque quanto mais a obra avança, mais parece que existe algo profundamente complicado e artificial nesses vilões. Porém, ainda vemos pequenos fragmentos emocionais ainda presentes neles, como ecos de algo humano, e talvez seja justamente isso que torna tudo muito mais complicado. Porque a grande pergunta de Zatch Bell 2 talvez não seja apenas como derrotar esses inimigos, mas sim o que acontece quando uma civilização começa a substituir a subjetividade pela eficiência. E talvez o mais assustador seja perceber que, assim como esses vilões, a nossa sociedade parece caminhar para algo parecido. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever que ajuda a crescer o canal. Muito obrigado e até a próxima!